E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo. Beleza. Vou colocar minha lista de chamadas aqui. Só um instante. Opa, cadê? Sumiu aqui. Dá para ver aí na telinha, pessoal? Sim. Sim. Dá para ver. Sim. Então, vamos lá. Amanda? Opa, tô no dia errado aqui, desculpa. Peguei a turma errada, pera lá. É primeiro, aí. Dia 9. Aline. Amanda. Ana Luísa. Bárbara. Beatriz Moraes. Presente. Presente. Andara. Presente, senhor. Davi. Emily. Presente. Gabriel Martins. Gabriel Victor. Presente. Gabriela Alves. Presente. Júlia Versace. Júlia Bonilho. Guilherme Lopes. Zé Carlos. Presente. Júlia Caroline. Presente. Juliana Barbosa. Cauã. Cauê Galdino. Levi. Ana. Scarler. Ortega. Luiz Camarinho. Eu, presente. Matheus Almir. Murilo Aguiar. Presente. Murilo Lima Cavalcante. Pedro Soares. Rafael Felipe. Sara. Sofia. Stephanie. Thomas. Neymar. Victor Hugo. Victor Augusto. Yuri. Alguém perdeu a chamada aí, pessoal? Eu, professora. A Pétala tá na sala, mas... Ai. Não entendi? A pétala. Mais alguém? Eu acho que ela não escrita aqui no chat, não, professor. Nada aqui no chat. Murilo Aguiar e Murilo Lima ingressaram na reunião. A gente já tá aqui já faz um tempo já. Certo. Deixa eu ver aqui. Luiz Camarinho também. Ok. Alguém aí perdeu a chamada, turma? Posso encerrar aqui? Pode. Então, vamos ao que interessa. Hoje é dia de Enem, né? Sim, Então, é que você hoje tá substituindo a aula da Carol, né, de espanhol. Geralmente a aula hoje eu sou de Enem, acho que era às 11 horas. às 11? Ah, não, mas aí no horário de vocês, né?
que agora esse horário fixo aí. Essa aula de quarta-feira é de Enem, né? Sim. Pedro Alves, que entrou aqui. Cadê? Pedro Soares. Muito bem, eu vou abrir aqui a provinha que nós estávamos trabalhando lá do Enem de 2016. Então, acompanhem aqui comigo. Estão vendo a tela aí, turma? Sim. E aí, professor? Aqui a questão 53 nós resolvemos. A questão 54 é uma questão aqui de física. Questão 56, biologia. 57, biologia. A de 58 é uma questão de química, mas vocês vão ter que aprender primeiro o que é mol, quantidade de matéria. Vai ser o nosso próximo assunto, na próxima apostila. Vimos aqui a questão 60, do carvão ativado, né? Forças intermoleculares. Aqui 60 não, 62 também não. Biocélulas, parte eletroquímica, vocês vão aprender ainda. Questão de biologia. Aqui vimos essa questão, né, a 67, questão de química geral. Vimos a 69 também, questão interdisciplinar, a 70, decaimento radioativo. Questão 71, 72, não, vimos a 72, separação de misturas, né? Extração por arrasto de vapor. A questão 76 é uma questão de química orgânica, vão aprender ainda. Questão de física, de carrinho. Questão 78. Pega ou vai embora? 3 minutos e 18. Pega. E aí? Acho que é uma boa ideia a gente tentar ver. Tem um texto curto, tem uma tabela com algumas informações e tem as alternativas aí para cada uma das 5 substâncias que estão aí na tabela. E aí, pessoal? Eu acho uma boa ideia a gente tentar resolver. Não parece ser tão difícil. Como é que fica a situação? Acho que isso vai resolver a questão, professor. A gente responde. Então, assinala uma alternativa aí. Qual das alternativas vocês anotariam? Não sei, eu tô lendo ainda. Essa questão, ela tem conteúdo, né, que vocês já viram a respeito de ácidos e bases, né? Ela tem uma outra informação que vocês vão ver o ano que vem, que diz respeito ao equilíbrio em solução aquosa e constantes de equilíbrio, né? Valores numéricos. Entendi. Mas daria para vocês tentarem, de uma forma direcionada aqui, com o conhecimento que vocês já têm, você aumentar as suas chances de acerto. Ele fala aí, após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Então, tem 5 substâncias, né? Ele escreve as equações de ionização em água das 5 substâncias e ele dá um valor numérico chamado valor da constante de equilíbrio. Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes, qual será, né?
Nós sabemos que a chuva ácida ela é provocada pela emissão de gases poluentes, que são gases que são óxidos ácidos. Esses óxidos ácidos se combinam com a água para formar ácidos, né? Ácido sulfúrico, sulfuroso, nítrico, nitroso. Se eu quero que esses gases não vão parar na atmosfera, uma forma de evitar isso é borbulhar esses gases, né, numa solução que tem uma substância dissolvida que vai interagir com esses óxidos ácidos, com esses ácidos que vão se formar, concorda? Que tipo de substância eu vou usar para neutralizar um ácido? Água, não é? Oi? Uma Água? base. Sim. Quem disse uma base? É Se eu- verdade, tem uma base. Se eu colocar água, só água, e borbulhar os gases lá, não vai adiantar muita coisa, porque os gases vão formar os ácidos que não serão neutralizados. Então, eles vão acabar escapando. Eu preciso de uma base, não preciso? Com uma base, eu vou ter a reação de neutralização. O ácido vai reagir com a base e vai formar sal e água, neutraliza. É ou não é? Olhando para as alternativas, vamos ver os absurdos que nós podemos tirar daqui. Eu vou usar fenol. Fenol, tá aqui, ó. Quando eu coloco ele na água, ele libera o que aqui, pessoal? Água. H3O+. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Água não oxigênio. H+, combinado com água, concordam? Sim. Lembra daquele cátion hidrônio que eu falei? H3O+, é isso aqui, H+, na água. E quem é que libera aí uns H+, na água? Ácidos ou bases? Ácidos, né? Então, é possível eu colocar aqueles gases que formam ácidos para borbulhar numa água que eu coloquei um ácido também? Vai resolver o meu problema? Não pode liberar isso aqui. Pode liberar isso? Não. Olha aqui embaixo. Não pode. O hidrogênio sulfato de potássio. Eu coloco esse cara na água, olha o que ele libera também aqui. Ó. Pode isso, Arnaldo? Mesmo elemento. Não, Não. não pode. Está liberando H+, está deixando meio ácido. Não vou combater ácido com ácido, vou? Não, não vai conseguir. Não. Agora, eu já eliminei 2 absurdos. Eu vou ficar agora com as dúvidas aqui, né? Vejam. Esse aqui, ó, piridina, libera OH-. Quem é que libera OH- em água? Que tipo de substância inorgânica libera OH-? Base. Bases. Então, eu vou olhar para esses aqui. Opa, base resolve o meu problema. Por quê que a base resolve? Porque o OH- reage com H+ do ácido, formando água e neutraliza, não é verdade? Sim. Agora, qual dos três vai ser mais eficiente? Agora eu vou usar o bom senso, pessoal. Como que eu uso o bom senso aqui? Vou pensar o seguinte. Separar os elementos. Aquele que vai ser mais eficiente vai ser aquele que é uma base mais forte, concordam? Sim. Se for uma base mais forte, ela vai ser mais eficiente, porque ela consegue reagir com mais ácidos. E o que eu tenho para decidir? Valor da constante de equilíbrio. Isso aqui deve ser um valor numérico que faz com que eu consiga descobrir quem é a base mais forte, concordam? Aham. Vamos olhar para as 3. A primeira, 1,7 vezes 10 a menos 9. É a ordem de grandeza. A segunda, 4,4 vezes 10 a menos 4. Esse número já é maior, não é? Sim. E agora olha a Então, esse vai ser terceira. positivo. Maior ainda. 2,8 vezes 10 a menos 2. Esse aqui é o maior valor de K, concordam? De constante? Concordo.
Uhum. Então, se esse aqui tem o maior valor, esta deve ser a base mais forte. Sim ou não? Sim. Portanto, qual que é a nossa alternativa? A quarta. Entenderam, pessoal? Né? Sulfato de potássio. Sim. Deu para entender? Eu agradeço. Então, você vem aqui e escolhe o hidrogeno fosfato de potássio. Assinala a alternativa D. Então, você usou o seu conhecimento de ácidos e bases, de óxidos, usou o seu conhecimento sobre neutralização de ácidos com bases e usou o bom senso na hora de você pegar o valor numérico que determina a força desses ácidos e bases, tá? Tranquilo, turma? Tranquilo. Tranquilo. Vamos aqui adiante, vamos ver qual que é a próxima questão, uma questão aqui de biologia. Essa questão aqui é uma questão de meio ambiente, né? A questão 81, ela envolve aqui conhecimentos aí de química orgânica, né? Então, eu vou deixar essa aqui para depois. Eu até comentei ela com vocês aqui, que você poderia tentar resolvê-la, essa questão de lipofilia, mas vai ter uma outra questão aqui que vai falar da mesma coisa e vocês vão estar melhor preparados para uma questão como essa depois. A questão aqui tem duas questões de física, e aqui eu tenho a questão 85. Encara ou passa? Tem um texto curto, uma imagem grande e outra imagem de um arranjo aqui. Encara, professor, é sobre o que você explicou no bimestre passado? Oi? O senhor explicou no bimestre passado? Essa questão aí, ela envolve forças intermoleculares, de novo, substâncias polares e apolares. Então, sim. Então, encara. Ela tem uma molécula que é uma molécula orgânica, uma estrutura orgânica, né, que vocês ainda não estudaram com profundidade. Mas com o conhecimento que você tem de polaridade, molécula polar, apolar, daria para você também utilizar aí esses conhecimentos e o bom senso aí na escolha. 3 minutos e 18 segundos. Bora. A hora que puder descer aqui para vocês verem as alternativas, vocês me avisam, tá? Tá bom. Tá. Já leram? Pode descer? Pode ser. Pode. Então, aí as alternativas. E agora? Qual dos Beckeres representa melhor a situação? Eu acho que é o último. O último? Se for polar, é. Eu acho que é por último. A D eu acho que não tem como. Eu acho que é a letra C. Quem achou que é a letra C? Eu também. Vamos analisar aqui, então. Ele fala o seguinte aqui. Tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares. E a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada pelas fórmulas aqui abaixo. Então, primeiro, conceitos, né? Tensoativos são compostos que mudam a tensão superficial da água. Eles diminuem
a tensão superficial da água, que é aquela força que acontece pelas ligações de hidrogênio, que fazem com que as moléculas de água fiquem muito presas na superfície dessa água e causa essa tensão superficial. Tanto que até tem aqueles bichinhos que conseguem andar em cima da água, não tem? Aqueles bichinhos que põem a patinha ali, ele consegue andar em cima da água. Como por exemplo. Porque a patinha dele não consegue romper essa força de tensão superficial da água, né? Você sente a tensão superficial da água se você pular de uma ponte de 10 metros de barriga na água. Dói ou não dói? Sim. Dói. Deve doer. Vai. A sua barriga vai sentir muito bem essa tensão superficial a hora que você colidir com essa superfície da água. Então, o que acontece, né? Tem alguns compostos, como esses tensoativos, que são chamados de moléculas anfifílicas. Ou seja, elas têm uma ponta que é apolar e que tem afinidade por substâncias apolares. E tem uma outra ponta nessa molécula que é hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água. Então, o que acontece nessa molécula que foi apresentada aqui embaixo é exatamente essa situação. Os nossos tensoativos, eles têm uma ponta iônica, estão vendo aqui que tem carga elétrica nessa ponta aqui, com oxigênios? Então, essa ponta aqui, ó, ela é polar. Ela é polar. Ela tem afinidade para se misturar com substâncias polares. E do outro lado, eu tenho toda essa cadeia carbônica grande aqui, ó, que é simétrica, não tem nada diferente, não tem oxigênio, não tem hidroxila, não tem nada. É uma cadeia, né, carbônica simétrica que tem caráter apolar. Isso aqui caracteriza o quê? Como se fosse uma gordura, um óleo, uma substância apolar. Então, este lado, né, é o lado lipofílico. Lipofílico porque tem afinidade com o quê? Com gorduras, lipídios, substâncias apolares. E a parte polar é caracterizada como sendo hidrofílica. Tem afinidade com a água. Então, a representação que eu faço aqui embaixo é exatamente isso. Veja uma pontinha que é polar, tem afinidade com água, e veja toda essa cauda que é apolar, tem afinidade com as gorduras, com as substâncias apolares. Se eu coloco esse detergente, isso aqui é um princípio ativo de detergente. O detergente ele tem moléculas como essa. Por quê que ele tem? Porque a parte polar do detergente vai se ligar com a água e a parte apolar vai se ligar com as gorduras que compõem a sujeira que eu quero lavar. Então, essa molécula faz uma ponte. Ela consegue, então, fazer com que a água entre em contato com a gordura da sujeira e consiga arrastar essa sujeira da superfície que você quer limpar, porque você vai ter as gorduras da sujeira se ligando, se aproximando, se atraindo pela parte apolar, e a parte polar vai estar se atraindo pela água. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Tudo, professor. Agora vamos olhar lá embaixo, como é que está a situação das alternativas. Vamos para os nossos absurdos e para as dúvidas. Então, olhando a alternativa A. Estão vendo que as caudas estão tudo mergulhadas na água aqui? Estão vendo? Sim. Mas essa parte da cauda tem afinidade com água? Não. Não. Então isso iria acontecer? Não. Aí a B já... Não. Não. E a D também, porque está embaixo da água. Olha para a alternativa B. Será que as caudas ficariam aqui ligadas nas moléculas de água desse jeito? Se é essa ponta que gosta de água, que tem afinidade com água? Não. Não. Olha Ele para tá a levitando alternativa. sobre a água. Olha a alternativa
D. Será que as caudas que são apolares ficariam mergulhadas aqui, Não, em contato com a água, se elas não têm afinidade, não é? não. Aí também tá errado, né? Que tá na água, eu acho. Poderia Toda ser água tá aqui, ó. embutida. Poderia ser aí, de novo, as caudas apolares, que não têm afinidade com a água, estariam mergulhadas na água aqui, pessoal? Não, então Não. Não. Agora, olha a alternativa C. Eu tenho as pontas polares, pretinhas, em contato com a superfície da água, não tem? E as caudas que são apolares, não têm afinidade com a água, vão se posicionar para cima, não vão? Bom, Olha lá. Bom, Isso vai fazer, então, ó, essas caudas, quando se posicionam para cima, elas fazem o quê? Elas diminuem as forças de atração das moléculas de água na superfície. Elas diminuem a tensão superficial. Então, qual era a nossa alternativa correta? a letra C. Sim. Perceberam? uhum. Vamos lá adiante. Aqui eu tenho um exercício de ondulatória. Na questão 87, eu tenho questão de biologia. Questão 88, física. Questão 89, pega ou passa? Não tem cálculo, O que ela tá falando? só tem um enunciado e um gráfico que vocês precisam analisar. Olha, É o gráfico, né, professor? Então, 3 minutos e 18 segundos. E tem que economizar esse tempo, porque você está partindo para as questões fáceis, né? Sim. Um minutinho aí para vocês. Questão fácil, hein, pessoal? E aí, professor? E aí? Mostra as alternativas lá? Por favor, Vamos professor. lá. Muito bem. E agora? Porque a questão tá um pouco grande, precisava ver o gráfico e a questão junto. Espera um pouquinho. Vê se dá para ver. Agora dá pra ver. Aí, obrigado. tá. Já temos uma alternativa aí, turma? Olha, professor, eu acho que é a D. D? Sim, por causa do OH. Por causa do OH? Eu acho que é a E, mas eu não tenho certeza. Então vamos ver. A E e a D. Entre a E e a D. Acho que é a E. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer nesse exercício é entender o que ele quer, né? Ele dá um texto aqui, fala um monte, né? O aquecimento do material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. Nossa, deu até medo agora. O gráfico mostra a taxa de aquecimento
de 5 solventes sobre irradiação de micro-ondas. Muito bem. Então, está aqui, a água tem esta taxa de aquecimento aqui. Deixa eu mostrar. Então, está aqui o da água. Taxa de aquecimento da água está aqui. Concordam? Sim. Tem o metanol, que tem uma taxa de aquecimento que está aqui, ó, metanol. Aí tem aqui o etanol, que tem uma outra taxa de aquecimento, está aqui. Tem o propanol, que tem essa taxa de aquecimento. E tem o N-hexano, que tem essa outra taxa de aquecimento aqui. Concordam? Sim. Eu já vi o seguinte aqui, eu vou solar apagadinha. Eu já percebi que ele colocou as alternativas na mesma sequência que ele escreveu isso aqui, ó. Perceberam isso ou não? Sim, percebi. Veja, as alternativas estão na mesma sequência. Então, se estão nessa mesma sequência, por que eu descobri isso? Porque eu vi aqui, ó, água, ele colocou item A, H2O. Depois tem aqui, metanol. Deve ser esse cara aqui, né? Depois ele colocou etanol. Deve ser esse cara C aqui. Depois ele colocou propanol. Deve ser esse outro cara aqui. E por último, ele colocou N-hexano. Hex é de 6, não é, pessoal? Sim. Não é prefixo de 6? Sim. Hex. Acho que Quantos carbonos tem aqui? 6. Opa, 6. esse cara aqui, então é o N-hexano, né? Beleza. Aí ele pergunta, no gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima de zero no intervalo entre 0 e 40 segundos? Então, no intervalo entre 0, vamos pegar aqui o intervalo, de 0 até 40 segundos, eu vou analisar esses caras aqui, ó, nessa região. Concordo? Taxa média de aquecimento mais próximo de zero significa um cara que tem uma curva que tem inclinação igual a zero. Ou seja, se eu pegar aqui esta curva, vejam que ela tem uma inclinação, um ângulo aqui, não tem? Sim. Então, essa taxa média de aquecimento não é zero. Ele aqueceu, ó, de 20 para 30 segundos, ele aqueceu aqui de 35, passando para 42. Se eu pegar essa outra curva, vejam que essa taxa de aquecimento, essa inclinação, também não é zero esse ângulo, concordam? Uhum. Aqui, ó, pior ainda, olha só. Esse ângulo aqui também não é zero, e esse outro ângulo também não é zero. Para as 4 curvas que eu tinha aqui acima do N-hexano, todas elas tiveram uma inclinação, indicando que a temperatura variou ao longo do tempo. Houve uma taxa de variação diferente de zero. Agora, olha lá para o nosso hexano. No intervalo que nós pegamos, veja que ele se manteve constante, olha aqui, ó. Não houve inclinação. Em 10 segundos, a temperatura era 30. 20 segundos, temperatura 30. 30 segundos, ficou em 30. 40 segundos, manteve 30. E percebam que ele não teve taxa de variação de temperatura. Sim ou não? Sim. Então, qual que é a nossa alternativa aqui, pessoal? Letra E. Letra E. E você nem precisava saber o nome sistemático desses compostos orgânicos que você vai aprender no terceiro ano. Bastaria você seguir a lógica do que ele colocou na tabela, né? Uhum. Tudo bem até aqui?
Tudo bem? Tudo, professor. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma de química aqui nesta prova. Tem de biologia e acabou aqui, vem para matemática. Eu vou pegar a prova de 2017 agora, que a gente já tem um tempinho, 10 minutinhos, para a gente dar uma olhada, tá? Então, a prova de 2016, vocês perceberam que daria para encarar aí de boa nessas questões. A maioria delas. Isso com que vocês já têm de domínio aí com o primeiro ano do ensino médio. É só um pouquinho, pessoal. Eu vou abrir outra prova aqui. Enem 2017, tá lá. Até 2016, nós tínhamos aí algumas características dessas provas do Enem, mas elas foram ficando cada vez mais conteudistas à medida que o Enem foi sendo cada vez mais utilizado como critério para ingresso, né, nas universidades federais e também para concessão de bolsas, né, e de programas, né, de financiamento. Então tá aí, pessoal, Enem 2017, então o mesmo esquema, né? Você tem aqui o caderno azul, 90 questões para você responder, né? Mesmo tempo aqui, ó, você tem tempo disponível para essas provas, tá vendo aqui, ó? 4 horas e 30 minutos. Então tá lá. Primeira questão aí, de ciência da natureza, já tem uma questão de química logo de cara. Pega ou sai fora? Deixa eu ver o que ela vai falar dessa questão. Eu acho que pula porque é grande a questão. Tem que Será ter. Será que vai envolver cálculo? Acho que sim. Olha lá. Acho que não. Aí foi. Minha entrada tá preta. Qual? Não se esqueça que você também tem a prova de matemática no mesmo dia, tá? Ai, que legal. Ah, Mas não tem cálculo, não. Então acho que. Vai, professora, 91 ou 90? Essa questão não tem para onde correr, gente. Não tem para onde correr. Você tem que fazer o cálculo, é obrigado a fazer o cálculo. Eu fui. O que você vai precisar para os cálculos é a regra de 3, simples. Ah, então dá pra fazer. então vamos ver. Vamos. Tá brincando. Ele fala que tem esses pesticidas aí, né? Esses pesticidas, eles têm uma medida que é feita, né? Um cálculo para eles, a partir de dados experimentais, onde você avalia a toxicidade, o quanto que ele é tóxico, né? Essa avaliação é feita a partir de cobaias, né? Ratos usados de cobaias, e aí eles avaliam a quantidade que consegue matar 50% das cobaias. Isso é chamado de dose letal 50, DL50, que vocês estão vendo aí na tabela, né? E essa DL50 foi avaliada lá para os ratos numa medida de miligrama por quilograma. Então, o que significa isso? Significa que, se você pegar esse diazinon e você der lá para os ratinhos uma dose onde ele ingira 70 miligramas por quilograma de peso desse ratinho, 50% deles vão morrer. Mesma coisa aqui para esse outro, malation. Se ele ingerir 1000 miligramas por quilo de peso do ratinho, 50% deles morrem. É a dose letal de 50. E aqui a atrazina, que é uma dose letal de 3.100. Só olhando para isso aqui, eu pergunto para vocês, qual desses 3 pesticidas é mais tóxico? O primeiro. O primeiro, né? O primeiro, ó, bastou ingerir um pouquinho só, 70, você já mata 50% dos ratos, né? O outro já tem que ingerir mais, tem que ingerir 1000. E na atrazina, 3.100. O que os caras fizeram? Pegaram 60 ratos com massas de 200 gramas cada um. Dividiu em 3 grupos de 20. Preparou 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 miligramas por grama de ração. Foram administrados para cada grupo de cobaias.
cada rato comeu 100 gramas de ração. Aí ele pergunta, quais grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Tem bastante continha para fazer aqui, não tem? Sim. Tem. Você pegou, então, 60 ratos. Dividiu em 3 grupos, não é? É isso, não é? Então, são 20 ratos em cada grupo, concorda? Certo. Ele quer saber qual dos grupos vão morrer no mínimo 10 ratos. 10 ratos de 20 de cada grupo é 50%, não é? Sim. Então, nós temos que saber, dos 3 grupos, qual deles ingeriu uma quantidade igual ou maior que a dose letal. É ou não é? Sim. Sim. Uhum. Agora, vamos pensar assim. A concentração na ração é de 3 miligramas por grama de ração. Eles comeram 100 gramas, não comeram? Comeram. Então, eles comeram 100 gramas, a gente pode pensar, se foram 100 gramas, 70. e nós temos quantos miligramas lá? 3 miligramas, não é? Então, eu tenho 3 miligramas, são 3 gramas dividido por 1.000. Concorda ou não? Sim. Então, eu faço essa multiplicação aqui. Corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui. 3 vezes 1, 3 dividido por 10. Então, eles ingeriram, né, 0,3 gramas de veneno, não foi isso? Foi. Que é a mesma coisa que 300 miligramas. Eu vou multiplicar 0,3, né? Por 1.000, quanto é que dá 0,3 por 1.000? Opa, deixa eu tomar aqui. Oi, galera. 300. Então, eles ingeriram 300, eu tenho lá uma concentração, né, de 300 miligramas. Por quê? Comeram 100 gramas da ração, então ingeriram 300 miligramas. Agora vejam, cada rato pesa quanto? Hã? 200 gramas. 200 gramas corresponde a quantos quilogramas? 0,2. 0,2. Então, eu vou dividir isso aqui, né, pelo peso de cada rato. 0,2 quilogramas, sim ou não? Sim. Sim. E quanto é que dá 300 dividido por 0,2? 1.500? Você vai estar falando sim. Tá? Então, ó, 1.500. os ratos ingeriram 1.500 miligramas por quilograma. Isso aqui é a minha referência, não é? Sim. Ela tem que ser Pergunto. Agora compara aqui. Os ratos do grupo 1, que comeram esse aqui, ó, poderiam ter um limite dose letal de quanto? De 70, não é? Sim. O bicho comeu 1.500, morre ou não morre? 50%. Morre. O grupo do Malation poderia, no máximo, 1.000. Olha o quanto que eles ingeriram. Passou da dose letal de 50? Sim. Passou. Vai morrer 10 ratos, com certeza. E o terceiro grupo tem um limite de 3.100. Esse aí não morre. Ingeriu menos, não é? É, não morre. Então, qual que é a nossa alternativa aí? Malation. Mortalidade mínima, será de qual? Os grupos que se contaminaram com atrazina e com malation. Alternativa C. Tranquilo, turma? Não, mas no de atrazina eles não chegaram a 6.100. Então não tem mortalidade nenhuma.
Então, é uma questão que assusta, assim, que você vai falar, putz, vou ter que fazer vários cálculos, né? Mas Eu quis dizer. se você tiver com a cabeça fria e olhar com calma, né? Você pega essa questão e resolve aí em menos de 3 minutos. Dá para encarar, né? Tranquilo, turma? Tranquilo. Professor, mas não fala que o diatrazina, eles deviam ter 3.100 para morrer? Eles não morreram, porque só Da diazinon virou e malation. Então deveria só o diazinon e o malatinon. Então, ele quer saber quais grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos, ou seja, dos 20 de cada grupo, 10 vão morrer, 50%, né? Eles ingeriram, todos os ratos, 1.500 miligramas dos venenos, cada grupo. O primeiro grupo ingeriu 1.500 gramas, e ele poderia ter ingerido quanto no máximo, para não morrer 50%? 70. Então, 10 ratos vão morrer com certeza, não vão? Não. Ah, tá, mas não é o mínimo, ele tá pedindo o mínimo de 10, né? É. No malation, eles ingeriram também 1.500 miligramas. E vejam que eles só poderiam ingerir 1.000, que é a dose letal que mata 50% dos ratos. Vão morrer 10 ratos também, não vão? 50% da amostra. Agora, da atrazina, o limite é de 3.100 para que morressem pelo menos 10 ratos, 50% da amostra. Como eles ingeriram só 1.500 e o limite é 3.100, não vão morrer 10 ratos, não vão morrer 50%. Alguns podem morrer, mas não vai chegar a 50%. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Deixa eu voltar aqui para liberar vocês para a próxima aula. Galera, alguma dúvida aí por enquanto? Tudo tranquilo? Nenhuma, professor. Nem, professor. Não dúvida. Beleza, então, pessoal, um abração para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até, professor, tenha um ótimo dia. Até o Tchau, próximo pessoal, encontro. bom dia. Tchau, professor. Abração. Tchau, tchau. Se cuidem.